Olá pessoal, boa noite. Alessandra do Movimento Esporte Conecta. Hoje eu vou receber um casal, Mário Donato e Marcelo Noia. Ele eu não conheci pessoalmente, ela treinava comigo no Rio de Janeiro e eles têm uma história bem bacana relacionada ao esporte, como eles se encontraram e as provas que acabaram fazendo juntos. Oi Mônica, tudo bem? Saudades! Estamos esperando aqui a Mari, o Marcelo. Enquanto eles não chegam, deixa eu passar meu recadinho aí para vocês, Mônica, Adriano. No dia 26 de agosto, vou estar realizando um evento online gratuito. É um sábado, das 15 às 17. Chama Conecte-se. E as inscrições estão lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br. Espero vocês para a gente bater um papo, vai ter algumas mesas redondas, com alguns parceiros aí falando da questão emocional, para a vida e para o esporte. E, e vai ser bem bacana. Espero vocês todos no Connect, dia 26 de agosto. Mari, já te vi aqui, vou colocar. Boa noite, pessoal. Não sei se você tá no celular. Se não, eu já te chamei. Ah, deu certo. Porque o computador não funciona. Tá entrando. Tá rodando a bolinha para mim aqui. Pessoal, vocês todos estão me vendo, né? O Mário tá rodando a bolinha preto e não tá entrando. Caiu. Então, pessoal, a gente vai se. Oi, Desirê, tudo bem? A gente vai se acertar. Aos vivos tem dessas coisas, então estou esperando aqui a Mari e o Marcelo. Quer que eu tente chamar pelo teu, Marcelo? Você me avisa. Vou colocar do Marcelo aqui, então. Vamos ver. Já chamei. Oi, agora deu. Oi, o meu deu problema aqui. Ah, não tem problema. Deixa eu ajeitar aqui. É, não, mas assim vocês vão ficar de ponta cabeça, vai ter que ficar em pé mesmo, vocês vão ter que ficar mais juntinhos. Vocês vão ter que se grudar mais aí, não tem jeito. Tem que se apertar aqui. Tem que ser apertado. Tudo bem? Tudo, você. Tudo bem. Ah, que fundo bonito, aquelas medalhas. As medalhas estão misturadas também ou o painel é de alguém? Ah, foi escolhida a dedo o lugar. Tá certo. Ah, que legal. Olha, bem-vinda, Mari e Marcelo. Marcelo, prazer, eu não te conhecia, né? Aliás, não te conheço pessoalmente ainda, só conheço a Mari, mas que legal aí. Meu. Ah, bacana. Então, pessoal, enquanto vocês não entravam, já fiz a introdução, já falei do meu evento, que vocês também estão convidados aí no dia 26 de agosto, online gratuito. Só ir lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br. E hoje eu trouxe vocês aqui, né, para a gente falar um pouquinho desses dois atletas, como vocês começaram nessa vida aí de praticantes de atividade física até virar atleta amador efetivamente, e como vocês se conheceram e acabaram, enfim, se casando, né? E isso aí parece que o esporte teve um grande papel. Então, vamos lá, quem quer começar? Marcelo vai deixar a Mari falar primeiro, é você? Como que é? Certeza, ela fala primeiro. Não, mas eu queria que ele contasse como eu cheguei no Iron, né? Porque para começar a história do Iron para chegar então ao casamento. Então, ele tem uma história muito boa da maratona, né? E aí eu gosto que ele fale, porque ele tem uma história por trás Por disso. trás, tá bem, então vamos lá, Marcela. Primeiro se apresenta, né? Porque como eu não te conheço, fala um pouquinho de você. Você é praticante aí de triatlo desde quando? Ou começou com a corrida, só com a natação? Como que é a tua história e tua relação com o esporte? Bem, eu me considero, primeiro de tudo, um insistente, né? Eu não sou um atleta, eu sou um insistente. Estou sempre insistindo para estar fazendo alguma coisa, fazendo algum esporte.
E eu sempre fui uma criança gordinha, cheinha, acima do peso, então sempre brigando com a balança. E eu lembro que no final de 2016, eu fazia algumas corridas de aventura, que é com mapa, bússola no mato, a gente também corre, pedala. E no ano de 2016 todo não teve nenhuma prova, eu não fiz nada o ano todo. Eu cheguei no final do ano bem pesado. E aí no encontro dos amigos com quem eu servi o exército, tinha um amigo que praticava triatlon, um grande amigo meu, e aí a gente conversando no jantar de final de ano, todo ano a gente se encontra, pelo menos uma vez no ano, eu conversando com ele, ele começou a falar comigo do triatlon, e aquilo acendeu uma chama em mim, e eu comecei a correr atrás. E aí em 2017, eu comecei a praticar o triatlon, comecei no ano de 2017, e aí foi... Aí é uma cachaça, né? É um vício. Aí foi paixão. Né? Exatamente. A gente começa e vai e quer desafios cada vez maiores, e cada vez mais um degrau a mais, outro e outro, assim vai. Mas no ano passado, a Mariana estava treinando para a UAI, estava com um volume de corrida muito grande, e aí ela foi fazer a Maratona do Rio. Eu estava voltando de uma lesão, e eu não estava com volume de treino para fazer a prova inteira. Eu fui com ela na Pipoca, na Maratona do Rio, e falei com ela, eu vou correr com você até o 16, até o quilômetro 16, porque no 16 a gente passava de novo na largada. Aí eu falei para ela, quando eu passar de novo na largada, eu vou ficar. E assim fiz. Fiquei na chegada e ela seguiu na prova. A Lê estava nessa maratona do Eu Rio. tava na maratona, passei por ela. Aliás, elas passaram por mim, a Júlia Foca também. A gente, o Valmir também encontrei no final. Ela estava, é verdade. Aí aconteceu uma coisa interessante, ali foi o seguinte, aí eu fui para a linha de chegada para esperar ela chegar. E aí eu fiquei ali, eu calculei mais ou menos o tempo que ela ia chegar, fui para lá uma meia hora antes, para não ter erro, e eu fiquei pelo menos uns 30, 40 minutos esperando ela chegar. E eu ali naquela grade, no funil da chegada, eu ia vendo o pessoal chegando, o narrador narrando a chegada de cada um, tudo. Foi me dando um sentimento que eu pensei assim, eu não tenho que estar aqui do lado de fora, o meu lugar não é aqui do lado de fora, é lá dentro. Então, com algumas pessoas chegando, o narrador narrando aquilo ali, né? Alguns até me emocionaram, algumas chegadas. E eu com aquele sentimento, poxa, meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá dentro, é lá dentro. Eu tinha que estar correndo a prova toda, tinha que estar passando no pórtico de chegada. E eu fiquei com aquilo para mim. E a gente veio para casa. Ela chegou e tudo, a gente veio para casa. Eu já tinha uma inscrição no Ironman para fazer o Ironman esse ano, de 2020, que foi adiado por causa de pandemia e ficou para esse ano agora. Aí no ano passado, quando a gente chegou da maratona, eu falei para ela assim, olha só, você sabe que eu vou fazer o Ironman ano que vem, né? Eu não quero que você tenha, ano que vem no Ironman, o mesmo sentimento que eu tive na maratona. Porque foi horrível para mim ficar do lado de fora vendo as outras pessoas correrem. E aí eu, na hora, fiz a inscrição dela. Eu falei, maravilha! Você vai estar dentro, você não vai estar do lado de fora olhando, porque foi horrível para mim ficar do lado de fora olhando. Ou seja, ela não teve nem voz ativa, né, Mari? Não teve. Ale, eu lembro que eu estava fritando um bife, esperando ele para jantar e fritando um bife. Aí ele falou assim, cara, eu te ferrei, você nem sabe. Aí eu falei, realmente eu não sei. Quando ele falou, eu te inscrevi pro Ironman, você não vai passar aquilo que eu passei. O bife queimou, torrou na panela, porque eu falei, meu Deus, esse homem quer me matar, Ironman full, nem 73 eu tinha feito. E aí foi assim que ele me comunicou que eu estava inscrita no Iron. Simples assim, né? Pra galera que ainda não sabe, tem que nadar 3.800 metros, tem que pedalar 180 quilômetros e acabar com uma maratona 42,195. Por mais que a natação não seria problema, porque a Mari já nada, a maratona, como vocês acabaram de ouvir a história, ela também já fez mais de uma maratona, mas fazer tudo isso junto, ainda botar 180 de pedal, não é de uma hora para outra, né, Mari? Detalhe, sem bicicleta própria para Ironman. Aí foi outro problema depois, arrumar uma bicicleta para poder fazer a prova.
Mas muito bacana essa forma de se inscrever a mulher, esposa, namorada, enfim. Gostei da ideia. Eu também não iria. Tipo assim, a gente reclama, acho que você reclamou no começo, depois você deve ter gostado, né, Mari? Sim, Porque ganhar uma inscrição sim. assim é bom. Sim, deu um medinho. Meu Deus, será que eu consigo? Mas depois com os treinos, né? Você Sim, acaba vendo que dá, né? Que é sim. possível. Que bacana. E aí, Marcelo, como que foi aí? Pô, pronto, convenceu, inscrita e os treinos, como vocês fizeram? Vocês têm não sei como que é, né? O pace de vocês, os treinos de vocês, cada um treinava em separado, como que foi a partir daí? A gente conseguiu conciliar bastante. A gente conseguiu. A parte de natação eu fazia com ela, né? Ela já trabalha com natação, então ela trabalha com a assessoria esportiva aqui próximo da gente. Eu ia para lá nadar, então a gente chegou a nadar junto. Os pedais, a gente fez muito treino de bicicleta junto, a gente ia para a estrada junto, a gente acordava no meio da madrugada junto, a gente pedalava junto e corria. A gente corre, a gente tem um pace parecido, Mentira. então a gente corria. Ela corre mais do que eu. Mentira! Mentira, Ale. Ela corre bem mais do que eu, é verdade, ela corre mais. Pedir para a Júlia, que acabou de entrar, para a mãe Foca dizer: Ô, Júlia, quem corre mais aí, por favor, para a gente acabar com A essa Júlia vai briga falar a ao verdade. vivo? Ela corre bem mais do que eu, é verdade. Não. Mas aí a gente conseguiu conciliar muitos treinos, a gente fez muita coisa junto. Ele tava com um volume muito grande, Ale. Tava treinando pro B, né? Que foi Aham. um mês antes do Iron. Um mês antes. O Iron foi para ele tipo um recovery, porque ele fez um mês antes o Ultraman, né? Sim. Então ele estava com um volume absurdo, uma evolução absurda que ele teve na corrida, porque ele realmente no início eu dava um couro nele na corrida, mas depois eu não conseguia acompanhar o pace dele. Olha só. A piscina lá que eu sou estagiária na MR3, são 20 metros. Ele chegou a fazer 8 quilômetros na piscina de 20 metros. A gente chegava às 4 da manhã e aí ele começava a nadar e... Enfim, a gente estava com esse volume. Mas o pedal, para mim, era o pior, né? Para mim o pedal sempre foi o pior também. Mas só quase certeza na minha cabeça, mas tirar a dúvida aqui. Então você fez o teu primeiro Ultraman, teu primeiro Iron, tudo esse ano? O Ultraman, sim. O Iron, da marca Ironman, sim. Mas eu já tinha feito o full do Capixaba de Ferro. Já fez Capixaba de Ferro. Bacana. Isso. Aí, mas o full da marca Ironman foi esse ano. E conta pro pessoal aí, porque o Ultraman Iron eu sei de cor. O Ultraman é muito quebradinho as distâncias aí, mas para quem não conhece, conta para. Só sei que são 3 dias, né? Nada pedala e corre. Uma coisa assim. Fala aí pra gente, para quem não sabe o que é Ultraman. Ultraman é uma prova de 3 dias. No dia 1, a gente nada 10 quilômetros e pedala 145. No dia 2, são 276 quilômetros de pedal. E no dia 3, 84 quilômetros. 84 e 400, né? Para valorizar um pouquinho mais. Os 400 depois de tudo isso, realmente tem que se considerar. Porque a gente, né, 400 que cansam aí. Chegando no final, a perna já não está mais respondendo qualquer 10 metros a mais, é muita coisa. E você foi não é pace, como que chama? O staff dele, Mari? Fui staff. É um emprego bem difícil, hein? Vou te falar. Para essa Bem prova porque não pode dar nada errado. Nada podia dar errado e é muita responsabilidade. E no último dia na maratona, como eu tinha treino pro Ironman, porque eu fiquei 2 dias sem treinar, eu falei, vou correr 35 com ele. Aí corri os primeiros 34, né? E o segundo staff, que é o Moleta, que acho que está assistindo também, ele fez 50, os 50 finais lá com ele. E então você tinha que correr, mas preocupando com a água que estava acabando. Aí botou vida de chave, não é mole, não. Não é fácil. É tão difícil, Ale, ser staff, que você, para o B, para esclarecer, você não simplesmente se inscreve como Ironman. Você tem uma entrevista, você passa por uma entrevista com os organizadores, você é escolhido. Não é simplesmente só se inscrever. Tem que ter um currículo. E
quando você vira staff de um atleta, você, para o próximo ano, automaticamente você já pode fazer o B, sem precisar de... Sério? Ah, eu não sabia. Não que eu tenha alguma vontade, mas e aí, Mari, deu vontade? Ou você já está com a inscrição para o ano que vem? Não, não, não. Eu tenho que primeiro amar muito a bike, fazer as pazes com a bike, que eu tô meio com ranço dela agora, entendeu? Foi muito difícil para mim a parte da bike no Ironman, mas assim, eu preciso gostar muito, porque é a parte que você fica mais tempo, né? Segundo dia são 12 horas em cima de uma bike. Sim. Então, para ele foi super fácil, porque ele já veio da bike, né? Eu sou atleta amadora que venho da natação, venho da corrida. A parte da bike é muito difícil. Se hoje falasse para mim que eu teria que nadar os 10 quilômetros do B e correr os 84, eu faria. Aham. Eu ia treinar e eu ia fazer. Mas essa bike aí me assusta. Então, eu preciso ganhar um pouquinho de gordura aí, mais alguns anos, para encarar essa prova. Mas é uma prova, assim, que já está no seu radar. Tá, porque o clima lá é fantástico. É uma prova diferenciada, é bem legal lá. Eu falei com você, né? Na verdade, quando eu conversei com meus amigos, eu não sabia que você tinha feito, daí você foi conhecer o Chico. Pô, o Chico foi que, na verdade, sem querer, querendo, me empurrou pro Ironman, né? Porque lá em 2004 a gente trabalhava junto, eu fui staff dele em 2004, eu tirei a roupa de borracha da galera, eu fui staff do Iron mesmo. E aí, depois, em 2006, aí eu tive pegar a frase do Marcelo, eu tive o sentimento do Marcelo, pô, eu deveria estar aí. Naquela época eu só nadava, até 2004 eu só nadava. Aí eu saí de lá em 2006, foi a primeira vez que eu fiz o Iron. Só que detalhe, eu não corria, você já corre, eu não corria, eu não pedalava. Então meu técnico me botou em tudo quanto é prova, me treinou direitinho para eu completar, e assim foi. Mas é muito bacana, né? Quando a gente vai assistir também e participa lá, que foi o relato também que vocês estão dando aí, né? O bichinho aí já pegou para a Mari, ela sabe que tem que melhorar aí no pedal, mas já tá lá com a meta. E o Marcelo, pô, foi ver a maratona lá, eu queria estar dentro. Então, pessoal que está por aqui, toma cuidado com o que vocês vão assistir, porque tem que querer muito depois, ó. Põe todo mundo inscrito no ar. É isso aí. Ah, que bacana. Eu vou fazer e ele vai ser meu staff, para ele saber o que eu passei. Vou com o maior orgulho do mundo. Olha só. Um detalhe na prova, ele correndo, ele só fazia assim para mim. Até eu entender Que isso era gelo que ele queria dentro do boné. Ah, é? Aí ele fazia assim para mim. Aí eu, meu Deus, o que esse homem quer? Gelo, gelo, gelo. Era gelo na careca que ele queria para poder esfriar lá, que tava quente demais a prova. Olha, e eu admiro, viu, quando tem um casal assim que faz as coisas junto, porque tem estresse, né? Prova longa desse jeito, a gente fica também sem paciência, e você como staff não podia brigar com ele, porque a prova era dele. É complicado. E eu falei, a gente combinou, eu falei, ó, quando tiver, porque eu era capitã, né? Aí, tipo, tem uma regra lá que se tiver algum problema com o atleta, a capitã ou o capitão, ele decide se o atleta continua ou não. Eu falei, só se você estiver morrendo. Se você não estiver morrendo, você vai se arrastando, que você vai terminar essa prova. Eu era bem sargento, assim. Bem sargento, é. Ah, meu Deus do céu, tem mais isso. O outro staff dele, o outro staff, o muleta, é coronel. Então ele coronel, eu era sargento. Não tinha como ele não concluir essa prova. E essa prova era uma prova que você já estava pensando há tempos, ou Marcelo? Porque o Iron você falou que estava lá pelo jeito meio que antes da pandemia, foi transferido agora. E o Ultra surgiu como? O Ultraman foi o seguinte, é uma prova que sempre esteve ali no meu radar, mas no meu radar distante, sabe? Eu sempre vi, acompanhava nos anos anteriores, acompanhava a cobertura, e sempre me deu aquela vontade muito grande de fazer a prova. Só que eu achava uma realidade muito longe para mim. Eu falei, poxa, eu não tenho condição de fazer essa prova. Como eu te falei, a minha vida toda foi brigando com a balança, eu sou pesado e tal. E eu sei que no B
tem uma altimetria muito grande, principalmente no segundo dia de bike, na corrida, tudo. E eu falei, poxa, o treinamento, não vou conseguir. Mas aí, com a Mariana, eu falei da prova com ela. Eu falei, eu preciso de apoio. Você me apoia se eu me inscrever para treinar, para tudo? E ela acendeu luz verde para mim o tempo todo. Falou, vamos, se você quiser, eu estou com você, a gente vai, treina junto, eu te apoio e tal. E aí eu vi nela aquele apoio que era o que eu precisava. Legal. Entendeu? E aí me deu um gás para eu me inscrever na prova. E aí no ano passado, eu também vi no ano passado um grande amigo que treinou comigo no triatlon fazer a prova. E quando você vê alguém próximo, você pensa, opa, ele não é um extraterrestre fazendo a prova, porque essa pessoa é extra que faz, né? E aí quando eu vi esse grande amigo que treinava comigo completando o B no ano passado, eu falei, poxa, ele eu sei que é um ser mortal, eu conheço ele. É verdade, então, boa lembrança. Então, se ele fez, eu acho que se eu me esforçar, eu consigo fazer também. Ele foi um grande incentivo para mim. E aí a Mari me deu apoio total e eu tomei coragem. Que legal, parabéns. Ô Mari, e você também, né? Lá atrás eu lembro que você teve problema com a balança também. A gente, no comecinho aqui do movimento, a gente fez algumas postagens que você cedeu imagem, deu um depoimento. Graças a Deus essa fase passou, né? Tô vendo também que você está botando a família toda para se movimentar, isso é bem bacana. Tá doido para aparecer. Dá um oi aí, tudo bem? Eu vi você já, ó, a próxima entrevista é com você, hein? Vai fazer o triatlo quando? Quem dera. Quem dera não, já vi você correndo. Só encaixar aí, né, Arthur? Tem que ser. Tá certo. Gordinho até gordinho, né, Lê? Foi mais ou menos isso. E vocês se... Oi, Lili. Um oi para Lili de Santos. E vocês conheceram em que ano, efetivamente? Vocês começaram aí, foi o quê? Vocês se encontraram na corrida, no grupo Foca ou nada a ver? Não, como que foi a história de vocês? Foi pelo esporte que uniu vocês ou não? Não, a gente já se conhecia, eu já sabia do nome Noia por causa da prova que ele gosta de fazer, que é essa prova de corrida de aventura. E ele montou um grupo com as minhas 3 amigas. Dani Amorim, Margar e a Thaís. E deixou você de fora. Eu não fui convidada. Então eu tinha uma raiva dele. Eu falava assim, é absurdo eu ficar de fora dessa. Mas foi porque montou um grupo, e aí não deu certo, aí chamaram elas e aí montou. E aí o que acontecia? Eu chamava a Margar para nadar, ela falava, não posso porque eu vou treinar com Noia. Aí eu chamava a Dani, não posso porque eu vou fazer rapel com Noia. Aí eu falava assim, essa porra desse... Desculpa. Esse homem tá atrapalhando meus treinos. Eu tô com raiva desse homem. E aí, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Passou um tempo, eu como estagiária do Cordela lá no Posto 12, no Recreio, não sei se você lembra. Ele veio, participou de algumas aulas, mas também não falava. Aí eu dei aula pro Felipe, pro filho dele, como estagiária. E aí, mas também não troquei muita ideia. Aí o que aconteceu? Eu estava inscrita para uma prova ultramaratona lá em Sana, 80K de Sana. Aí ele comentou com a Margar que ele queria uma canga, uma pessoa que fizesse essa prova para poder treinar junto. Aí a Margar falou, pô, chama a Mari, que era estagiária do Cordela, ela vai fazer essa prova, chama ela e tal. Aí ele começou a me mandar mensagem no Instagram, assim, qual a altimetria da prova? Tempo de corte? Eu falei, o que esse homem quer saber de tempo de corte? Vai e faz a prova. Eu não sou muito de estudar a prova, não, sabe? Eu também não. Eu treino e vou, mas ele não. Ele é o regulamento embaixo do braço o tempo todo. Eu só vou para a prova com ela toda estudada na minha cabeça. Eu estudo a prova toda antes. Olha, eu sou igual a você, Mari. Eu sou igual Porque é por isso que dá certo, que ele é todo certinho, eu sou toda... Não, mas eu também não sou muito de estudar, mas a gente merece um puxãozinho de orelha, porque conversando, né, com muita gente aqui, o próprio Zé Ferreira, o pessoal que faz também essa parte de treinamento mental, fala que essa questão de mentalizar, de analisar a prova, faz parte do percurso. É que assim, me justificando, eu não sei você, até então, antes de morar no Rio, eu não tinha passado bom, tinha feito o Iron, mas o Iron era lá pontual.
mas, por exemplo, a quilometragem na água, tá, não tinha aumentado. A distância na corrida não passou da maratona, então não importa, é igual você, vou correr porque tem que correr às 3 horas e ponto final, né, de treino. Mas eu acho que vem também um pouquinho do lado masculino, que os meninos gostam de analisar, e porque você fazia corrida de aventura. Eu já fiz corrida de aventura, mas também não sabia nada. Se o cara não me guiasse, tá perdida, né? Porque Você já fez? Que legal. já eu fiz, quando eu morei em Vitória, eu fiz. Tinha uma mountain bike e tal, descia gritando, porque morro de medo também das pirambeiras. Rapel nem pensar, era quarteto misto, não precisava todo mundo fazer, mas já fiz algumas, sim. Depois tem foto, depois posta foto lá pra gente ver. Nossa, tem que resgatar, faz um tempo já. Uns 10 anos atrás, 12, com certeza. Ah, que legal. Então, aí foi assim. Aí a Marga falou, deu a dica pra ele que eu faria essa prova, mas aí ele ficou me mandando mensagem, eu falei, cara, não vejo altimetria, eu só treino para aquilo. Subo o morro, eu faço o treino que da planilha. Mas assim, eu não fico vendo, eu não fico me desgastando com a altimetria que eu vou subir. Eu só vou. Tipo, você fala bem burro, bem forte, bem burro, bem burro. Tipo isso, já, igual lá militar. Aí eu só vou, é tipo isso. E aí ele querendo dicas e tal, não sei o quê, aí passou, aí começou a conversar. Aí, né, mas foi pelo Instagram. Aí você baixou a guarda, né? O ranço já começou. Eu falei, ele não é tão chato assim, ele deve ser legal. Aí depois eu contei pra ele que eu tinha raiva dele porque as minhas amigas pararam de treinar comigo por causa da prova dele. Aí, Ale, o que aconteceu? A prova, graças a Deus, não rolou, eu não fiquei de fora porque não teve a prova. Aconteceu assim. E aí a gente começou, aí quando marcou a primeira vez, saímos para jantar fora, para conversar, a gente viu que deu match. Não tinha ranço nenhum, era só uma impressão. Nada. E assim, conversando, meia hora de conversa. Que legal. Minha vida. Que bacana. Ai, que lindo. Eu não sei Pois é. Uma coisa, essa aqui, ó, me acordava 6 horas da manhã pra ir correr no recreio, tá? No final de semana. É isso aí, tem que ir aprendendo já. Mas tá gostando, né? Agora ele tá gostando. Tá. Porque agora não tem como, não tem pra onde fugir. Agora E me diz uma coisa, e aí, depois do Ultra, do Iron, o que vocês decidiram aí? Estava planejado esse casamento em Gramado, não foi? Que eu até achei que fosse pelas fotos que vocês me enganaram, achei que vocês tivessem fugido lá para Las Vegas para casar, não sabia que Gramado tinha, né? Não, foi o seguinte, a gente já tinha decidido que a gente, após o Iron, a gente ia emendar direto para Gramado. Tá. Pra gente ficar ali foram 7, 8 dias, uma lua de mel nossa, lá em Gramado, né? E aí, chegando lá em Gramado, a primeira coisa que a gente decidiu foi o seguinte, a nossa vida nunca vai ser uma rotina, então a gente tenta ao máximo não deixar a nossa vida cair na rotina. Que legal. Tá? E aí, quando a gente chegou lá em Gramado, logo nos primeiros dias, a gente viu, não foi? Ela viu. No terceiro dia, passando em Canela, eu vi a capelinha. Aí eu falei assim, nossa, a capela réplica da capela que tem no filme Se Beber Não Case. O dentista casa com a mulher lá e tal, que é válido, né? É um casamento válido. E aí eu vi a capela, eu falei assim, poxa, que legal a capela. E tinha uma placa na frente assim, realize seu sonho, case-se aqui. Aí eu falei, Noia, a gente, é a oportunidade. Aí ele, nós vamos ali, na volta a gente passa. Quando eu entrei, aí o pessoal te recepciona muito bem, já te vende um sonho, né? E aí um valor bem simbólico e faz o casamento com tudo incluído. O vestido da noiva, o terno do noivo, com tudo. Buquê, eu ia te perguntar, falei, da onde o vestido? Porque vocês não estavam pensando nisso, vocês estão os dois, né? Tem tudo, é uma estrutura enorme. E eles realizam casamento 3, 4, 5 por dia. Ou seja, o casamento foi válido mesmo, é isso mesmo? É isso mesmo, é
a gente recebe o diplominho, o certificado, e é Que válido. legal! Só não vale como o cartório, mas é o casamento do religioso, né? Aham. E aí Olha só, que Aí eu legal! escolhi o Elvis para cantar, eu fiz uma live. E aí o que aconteceu que eu fiz uma live? Eu falei, poxa, a gente vai casar e não tem ninguém aqui da nossa família, não tem amigos. Vou mandar no Instagram para todo mundo para assistir lá o horário que eu tinha marcado. E aí todo mundo achando que eu ia anunciar que estava grávida e tal. Quando ela fala que vai anunciar alguma coisa, sempre acha que é gravidez, né? Aí eu falei, não é gravidez e tal. Aí quando eu liguei lá, que eu entrei, aí todo mundo assistiu, viu que era o casamento. E aí foi bem legal, bem bonito. A gente fez diferente, a gente anunciou pro não é Juiz de Paz, o celebrador lá do casamento, que a gente não ia trocar aliança, que seria a medalha do Iron Man, um ia botar no outro. Que A legal! gente trocou a medalha do Iron Man, coloquei nele, ele colocou em mim, e foi assim que ele celebrou. Foi bem legal. Aí eu fiz a live ao vivo. Depois me contaram que o meu filho entrou na live e falou assim, o que tá acontecendo, mãe? Por que você tá de branco? Ele nem sabia. Lógico, não fui convidado para entrar com as alianças do casamento da mãe, Exato. né? Tu. Só soube na hora. Mas que bacana, olha, super parabéns para vocês, viu? Que legal essa sintonia, né? Fico feliz por vocês, a Mari que eu conheci, e que legal, Noia, que deu match, igual a Mari falou aí, né? Do ranço se tornou em amor, alguém falou que passou por aqui. Bacana. Foi bem engraçada a história, né? E vocês têm alguma, esse ano, ainda estamos no primeiro semestre, né? Quer dizer, já entramos aí no segundo. O que vocês têm aí de provas já confirmadas? O que vocês estão pensando já para esse ano? Aí, já, né? Bom, Adivinha, o que ele fez? Já me inscreveu em outra prova. você não precisa nem... O calendário dá tudo na mão dele. É só você tem que treinar, não tem jeito. Ele simplesmente me inscreveu no Iron Biker. Ele falou que esse ano eu vou ser Iron de tudo. Que é o Iron Bike? Essa eu não conheço. É uma prova de mountain bike em Mariana, é o nome da cidade. Mariana, Minas Gerais. Minas Gerais. 2 dias de mountain bike. Nossa, deve ser pirambeira, porque lá em Minas eu sei que... É uma prova dura. É uma prova dura. Eu já fiz essa prova 3 vezes. Vou fazer a 4ª vez esse ano. Só que esse ano nós vamos em dupla mista. Dupla mista. Ano passado ele foi e eu fiquei assistindo. Você chegou. Aí eu fiquei lá no alambrado, lá, sofrendo, assistindo, pensando, pô, podia estar ali, né? Exatamente. Podia estar ali. Mas é uma prova de gente grande. Vai ser. Pois é. 2 dias, acabou de entrar um mineiro aí, que eu conversei essa semana também, o Alessandro Massaini, que eles organizam algumas provas lá em deixa eu ver se eu lembro o nome da cidade. Itabirito. Ô, Alessandro, me lembra aí. Itabirito, Mountain bike dura lá em Itabirito. Então, tem natação também. Vocês vão para lá e vocês procuram ele também. Mas Minas tem muita pirambeira lá. Ano passado ele ficou fazendo a prova, eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Vou treinar. Peguei a mountain bike, aí eu falei, vou de Mariana para Ouro Preto. Nunca tinha ido para Ouro Preto. Meu Deus, é só subida. Tudo bem que na volta é só descendo, mas não tinha um descanso. Uma serra sinistra. Eu falei, meu Deus, no metade do caminho já tinha me arrependido de ter ido. Porque sobe muito para Ouro Preto, de Mariana, né, para Ouro Preto. Eu falei para ele, já que ele me botou como dupla mista, vai ser no meu ritmo. Ele vai ter que se segurar, vai ter que... Pois sem brigar comigo, né? Sem brigar comigo. Exatamente. Ó, a Aninha tá aí, saudades, Aninha. Beijo, ultramaratonista braba. A Camila aqui, ó, credo, ela também não... O João, o Marcelo, melhor ir de trem. Eu também eu te acompanho no trem, deixa eles lá. Eu acho que esse tipo de prova, Marcelo, eu não vou estar lá na Alambrada com a Mari,
e com essa vontade que ela teve, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu ia ficar paradinha lá mesmo, andando, passeando, mas não tenho vontade, não. Ah, mas de repente não é isso tudo que ele pinta, não. De repente a prova é tranquila. Ah, Ele fala muito da prova. É isso aí. Depois a gente conta, né? Se a gente chegar vivo, so- a gente conta. Você já fez 2 vezes. Quanto tempo que você fez? Tipo assim, quantas horas no primeiro dia você tem que terminar? Tem tempo de corte, limite? Como que funciona? Tem tempo de corte, é de acordo com a altimetria e o grau de dificuldade da prova, porque eles só revelam isso ali 15 dias antes da prova. Ah, é? Não é todo Para mundo evitar, igual, então? para evitar que o pessoal. Todo ano muda um pouco o percurso. Ah, para o Teve pessoal não só. ficar treinando no percurso? Isso, é Todo ano muda o surpresa. percurso. Teve um ano que eu fiz que até foi muito semelhante ao ano anterior, mas teve alguma mudançazinha no final também. Mas eles evitam divulgar para evitar justamente do pessoal ir para lá e treinar no local. Tu fez enquanto Ah, Normalmente, primeiro dia em torno de 6 a 8 horas pedalando direto e no segundo dia umas 6, 7. é. Olha aqui, ó. chega e ganha chopp. Então eu vou só pensar no chopp da chegada. Ah, ó, o Valdez aqui, ó. Essa porra é foca. A gente se trata assim no fórum. É. E a Dilma aqui, ó, minha sobrinha, muito orgulho agora muito orgulho. Agora do Noia também. A Dilma. Ah, fofa. Ô Mari, Aninha, treinar comigo, Aninha. Vou colar nessa mostra aí para ver se eu se dá bem lá na prova. tô precisando chamar a Aninha, né, Aninha? Faz tempo que a gente não conversa. Oi, desculpa, Marcelo. O Lincoln colocou aí, vamos treinar. Vamos sim, a gente tá precisando girar mais de MTB aí lá pro Matoso, Lincoln. Por favor. Ô, Mário, eu vou pedir para você explicar um pouquinho para a galera aqui também o que é o Foca na corrida. O Foca, ele. Sim. Quem quiser saber também está lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br. Tem uma pagininha lá com a mãe e o pai Foca falando um pouquinho. Deve ter a fotinho de vocês também, que a Júlia mandou. Mas fala para a galera o que é o Foca na corrida. O Foca é sempre presente, né, Alê? Sempre presente. O Foca é um grupo de amigos, que não é assessoria. Começou, não sei, não lembro o ano. Eu sei que eu já faço parte há 6 anos já da família Foca na Corrida. E a gente realmente é uma família. Quando tá todo mundo junto na prova, um espera o outro. O Valmir, você conhece, né, Lê? Sim. O Valmir, um dos caras assim que a gente tem um respeito muito grande, que na maratona ele sempre coloca lá a coquinha, no quilômetro 37, 38 na maratona, sempre coquinha. A Aninha falou, 10 anos. 10 anos, é verdade. Inclusive, peraí, Alê, teve a confraternização do Foca e eu ganhei o Que troféuzinho. bonitinho. Ai, gente, me perdoa, é mesmo. 10 anos, teve a festa, a gente fez uma festa lá. Mas eu não tô no Foca há 10 anos, não. Eu entrei depois. Eu olhava o Foca ali. Na primeira prova trail que eu fiz em Niterói, eu não lembro o nome da prova, eu vi o Foca. Aí eu olhei eles com aquela blusa. Eu falei assim, gente, eu preciso participar desse grupo. Eu não sabia de onde eles eram. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que era de Campo Grande. E eu malhava na academia que a Júlia malhava. Que o meu Eu não conhecia ela. Eu não conhecia, porque era horário diferente, né? Quando eu vi, a Júlia botou, a Mari saiu do grupo, que eu esqueci. Júlia, perdoa! Mari saiu do grupo. Gente, a live a gente esquece, né, Ali? A gente fica nervoso assim, a gente esquece. Dos 10 anos do Foca, absurdo mesmo eu esquecer, mas eu lembrei, tá? Aí o que aconteceu? Eu vi aquele grupo, eu falei, gente, eu preciso participar disso, sabe? Eu sou muito assim, igual a natação. Eu vi o Renê no Miésimo, eu falei assim, eu tenho que ser amiga dele, porque ele é o cara que leva todo mundo para participar de prova, competição no mar, eu tenho que fazer amizade com ele. Era mais ou menos assim. E aí eu vi o Foca e as provas que eles participavam. Aí eu falei assim, não, eu tenho que colar neles. Aí eles saíam e tinha um treino, terça e quinta noite, que saía dessa academia em Campo Grande, que eu malhava, perto de onde eu morava. Aí eu comecei a procurar saber qual horário e eu ia.
eu dava um jeito, deixava o Tutu era bem pequenininho na época, deixava com vizinha e ia correr com eles, com foca. Aí comecei, né? E aí comecei a fazer amizade. Aí no primeiro ano eles já iam fazer os 50K do Xterra Costa Verde. Aí eu falei assim, meu Deus, já pensou, será que um dia eu consigo? Eu ficava pensando, eu via eles se preparando, assim, todo aquele frisson ali no grupo, eu falei, meu Deus, será que um dia eu consigo? E é bem legal isso, né? Porque aí você vai passando o tempo, você vai vendo que você consegue. Que aquilo ali não é impossível. É alguém perto de você que faz e te dá essa força. E a Aninha foi uma dessas pessoas que me deu força muito no início para fazer prova. Nossa! Maratona e tal. E eu lembro, Mari, eu já corria, você não corria ainda, você começou a correr, aí você fez a primeira maratona, depois você fez de novo, depois você estava já nas ultras, é impressionante, tanto você com a tua história das ultras e agora o Airo e o Marcelo aí também, que pelo que eu entendi, né, foi também 2016, 18 que você falou, que você começou efetivamente a treinar com mais empenho e já fez o Ultraman. 17 eu fiz o primeiro, 17 eu fiz o primeiro triatlon Xterra Costa Verde noturno, que não existe mais. Que inclusive eu quebrei o dedo do pé na prova. Então, boa que ela é. Aí, tiraram a prova. E aí, esse ano, mês que vem, o Lincoln tá falando, eu tô inscrita no triatlon do Xterra Costa Verde. Que eles colocaram como olímpico, né? Tá escrito full, mas é o olímpico. Meio, 40, 10. Aí eu vou voltar e vou fazer lá mês que vem a prova. Mas eu comecei a correr em 2014. Corrida de rua. 5, 10K, aquelas provinhas, né? Sim, eu lembro. E assim, que eu acho impressionante, vocês dois são exemplos igual a algumas pessoas aí que muitos ultras aquáticos, né, que eu tenho conversado, que não necessariamente são esportistas desde criança, ou se faz alguma atividade, tem algum histórico igual vocês, que era meio gordinho, daí tinha que lutar contra a balança e tal. E quando engata, eu acho que vocês querem recuperar todo o tempo perdido. É o que eu falo assim, eu que comecei de leve lá e nunca parei, como eu sou contínua, você começou a me ver aumentando distância no mar, foi o quê? 2018, né? Até então eu fazia as tradicionais. E maratona, antes de eu morar no Rio, eu tinha vontade de chegar a fazer ultra. Depois passou a vontade e não voltou mais. Parei no 42, entendeu? Mas é impressionante, assim, eu ainda vou ter que fazer uma live com os meus parceiros de desenvolvimento humano, que, né, psicoterapeuta, terapeuta e treinador mental, para entender a cabeça de vocês, o que faz vocês quererem aí essa evolução tão rápida. Parece que é realmente ir atrás do tempo perdido, vamos fazendo, porque ou assim, a vontade em mim não chegou. Eu converso tanto com vocês que eu já me cansei. Falei, só não posso parar, né? Porque eu tenho que estar no meio. Mas é impressionante. Parabéns. Ale, eu acho que é a amizade, o meio que você vive. Também. Se você convive com quem faz provas de corrida de 5, 10 na teu, você tem a tendência a fazer provas. Então, quando você se junta com essa galera do Foca, que é tudo ultra, que eles não têm limite. A Aninha fez 235 na UAI. Quando você se junta com pessoas assim, que faz ultras, você acaba, ó, o Fernando Moleta, que foi o staff do Noia, ele até escreveu, a carreira do Noia foi meteórica. O Moleta, ele ficou tão empolgado com o B que ele vai fazer o Ironman, talvez ano que vem, eu acho que é ano que vem, né, que ele falou. Vai fazer ano que vem. Então, assim, é com quem você convive, é com quem você conversa, entendeu? E aí você fica muito próximo. Pô, a Margar também foi assim, a Margar, ela é aquela amizade que minha mãe mandou até eu evitar, mas eu sou teimosa e não evito. Porque ela botou a pilha para fazer o Aquaman, que vai ter, né, em Caraguatatuba, do Sami Paré. Aí eu falei, pô, vamos fazer, vamos. Aí, distância, 1,5, 3 e 7. Adivinha qual que ela mandou? 7, né? Lógico. É 7. Então, a gente sempre quer o maior, o máximo, entendeu?
Então, eu acho que é o convívio, é com quem você convive, Também. com quem você treina, a quem você faz a resenha depois, esse tipo de pessoas assim que um incentiva o outro, que vai acontecendo. Muita gente no Foca não falava de natação quando eu entrei. Tinha pessoas que nadavam, mas eu Aham. comecei tanto a fazer prova reaiana. Falar das natações. Opa, ficou. Não tô ouvindo. O que vocês fizeram aí? Sumiu o som. Bateria tá acabando. Ah, tá. iPhone, o Samsung não tem problema, mas o É, iPhone dele acaba muito rápido a bateria. Então, o que eu estava falando, que não se falava muito de natação no Foca. e aí Tinha você pessoas que começou a nadavam, falar. mas não fazia prova, entendeu? Então, a gente começou a fazer. Depois veio outras pessoas. A Aninha já nadou no mar também, o Valmir me Sim. levou. E a Júlia entrou, treinava É, com o Rafa eu conheci Amaral. a Júlia lá, né? Porque assim, eu acho que. Eu não sei se eu agradeço de eu não ter conseguido fazer nenhum treino com foca, Júlia, porque eu acho que não sei se eu tenho o Não, pique para fazer com vocês. Mas eu me contentava de encontrar vocês nas corridas, né? Eu conheci a Júlia nadando. mas, Mas mas, enfim, mas então, o que eu queria pontuar sobre o Foca, o diferencial. Eu já participei de muitos grupos. No Foca não tem o mais rápido e tem o mais lento. Mas todo treino do Foca, ninguém fica para trás. Esse é o lema. O Lázaro, quando a gente ia para o Rio da Prata, que a gente fazia muito treino no Rio da sim, Prata, a gente subia, ficava sempre alguém. O Lázaro, pai Foca, sempre ficava atrás com a turminha de trás. legal. Então, essa vaidade no Foca não tem. É, Claro que e tem as aí pessoas que correm motivo. muito, É, tem as pessoas que correm muito e que tá treinando para a prova e não vai sim, diminuir o pace por isso. sim. Mas lá ninguém fica para trás. Então, se você for um dia, espero que você vá. Espero que role mais alguns treinos do Foca lá no Rio da Prata, que é muito legal. Você vai ver que a gente não fica para trás. Se um Eu para, lembro lá no Rio disso. da Prata tem muita fruta, né? E como é montanha lá, e a gente para pegar fruta, para comer, sabe? Não é uma coisa, não é essa vaidade de Aham. competição, não. Não, A isso gente eu lembro. treina. Todos vocês sempre falaram, a Aninha está colocando aqui, junto é junto. Ah, a Júlia, incentivar sempre cada um no seu ritmo. Isso eu lembro bem que vocês sempre pontuaram. E, bom, a Aninha, falando de motivação, a Aninha falou que já quer fazer um B, sim. Então, ó, tá, tá no A radar Aninha, já de eu mais acho uma que foto. eu acho que a Aninha tem todo o perfil, porque lá Sim, é ultra, né? É cabeça o tempo todo. E na é. prova, você é um autoconhecimento assim absurdo que você tem na ultra. É muito tempo conversando com Com você você mesmo, mesmo, e aí você né? morre e ressuscita na prova, e você morre de novo e ressuscita. É, Não é, o Noia? tempo todo isso. É aquela sensação de que não vou conseguir, não vou quebrar, mas você sabe que você não pode parar. A prova longa é assim, né? A ultra é É. assim. Então, às vezes ó, para você ter uma ideia, antes do quilômetro 20, eu teve um momento em que eu parei para urinar, urinei com de Coca-Cola. Aí pensei, e agora? Meu rim parou? Não sei. Vou parar a prova? Não vou parar a prova. Eu vou com ele do jeito que ele está, assim. E água, e muita água para dentro. Passou mais um pouquinho, minha panturrilha travou, a panturrilha travou. Pega gelo, bota por dentro do pernito e vamos com gelo por dentro do pernito. E andando, não dá para correr, caminha. Opa, aliviou, começa a correr de novo. E assim vai o tempo inteiro. E de olho no relógio. Lembra aquela história que eu falei? Eu sempre faço a prova depois de estudar ela toda. Ai, meu Eu sabia Deus. quanto tempo eu tinha que passar em cada quilômetro. Eu ia olhando no relógio o tempo todo ali. O tempo todo no relógio. Ai, tá doido. Não dá não, família. E Dá não. passava 2 minutos, ele, ó, eu tenho que recuperar lá no próximo KM, 2 minutos que passou aqui.
Ó, assim, o tempo teve todo. uma maratona que eu fiz que meu Garmin na época não durou. Eu passei do tempo da bateria, então eu perdi meu tempo total, porque o Garmin não marcou. Nem fiquei tão triste. A maratona do ano passado, Mari, eu fui com um reloginho, não é Garmin, é aqueles outros mais simples, que eu nem comprei outro depois que o meu não funcionou mais. E aí, pelo menos aquele lá, né, um da Samsung, assim, desses compridinhos. Só que eu esqueci de carregar. Aí eu fiquei meio pé da vida, porque eu cheguei na. Aí eu tive que correr com o negócio parado ainda, porque não dava mais tempo de deixar no guarda-volume e tal. Mas, pô, eu queria pelo menos marcar, né? O tempo, ver o Pô, batimento por cardíaco, é favor, isso que eu me né? gerencio. Exatamente. É. A minha maratona do ano passado foi um tempo legal. Esse ano não foi tão bom, não. Eu Ah, você fez esse fiquei ano de novo? pós-Iron. Vocês estão. 15 É, dias, 15 dias. eu nem sei Duas o que semanas, é. exatamente 2 semanas depois do Ironman. Vocês estão fazendo na inércia, né? Eu Não foi lembro que no legal, ano que eu não. fiz Iron, eu também fiz a maratona de Curitiba, mas assim, o Iron é maio, a maratona de Curitiba é novembro, então, né, tinha um Não, meio do campo lá. Não, eu, esse eu não ano. aconselho ninguém. Que eu É. fiz uma. A gente, e eu vou te falar. Ali, agora eu vou te perguntar uma coisa. Você Ah, achou mais fácil correr a maratona pura, a maratona, só a maratona, ou a maratona do Iron? olha, no meu caso bom, porque na maratona do Iron eu tive que andar bastantinho, então, quando eu estava bem treinada no primeiro ano, foi a maratona pura. Depois, para você deve ter sido melhor dentro do Iron, não foi? Falaram pra mim, na equipe lá do MR falaram pra mim, Mari, você vai ver que a maratona do Iron é muito mais fácil do que correr só a maratona. Eu achei que era bobeira. Você sabe que eu me Não, senti faz muito sentido, melhor na maratona do sim. Iron, É, porque você já tá aquecido da é, bike. Aquecido, E você oxigenado. já tá tudo, já tá pronto ali. Você não tem que aquecer. E no Iron, não. Só vai aquecer lá depois do quilômetro 10. Então, eu achei mais fácil mesmo a maratona é, do Iron. eu vejo assim, lembrando, né? Como eu acho que eu aprendi a pedalar e correr, em 2 anos eu tive que me preparar para fazer o Iron, então não foi sofrido. Eu fiz uma prova ó, sem lesão, eu lembro que eu terminei super bem, mas eu fiz no meu ritmo para terminar. E no primeiro ano que eu fiz o Iron, foi quando a minha primeira maratona foi dentro do Iron. E aí, quando eu fiz a segunda, foi no mesmo ano. E foi o meu melhor tempo até hoje, em 2006, numa maratona só. Por isso que para mim foi melhor, que eu acho que eu estava com o corpo condicionado, eu estava treinada e tal. Mas pensando nas outras provas de triatlo mais curtas, até meio Ironman, aí eu concordo, aí eu tenho essa lembrança que a corrida foi melhor. Eu tenho alguns tempos dentro de prova de corrida de triatlo melhor do que solo. Aí sim. Mas no Iron não Eu acho que também, necessariamente. eu acho também que você pensa assim, já pedalei 180, agora correr 42 é É, mole. Eu acho que é mais ou menos isso. é, O que é 42 para quem já pedalou 180 e já é. rodou 3.800? É É tudo mole. treinamento, sim, mas assim, o que eu concordo, eu já ouvi alguma vez, sei lá se foi algum professor falar, mas quando você está treinando o triatlo, você trabalha realmente todos os teus músculos, né? E você contrabalanceia a questão da natação com a corrida do triatlo. Quando eu larguei a bike, e, por exemplo, o ano passado, uns 3 anos para cá, que daí eu fiquei só com natação e corrida, aí que eu comecei a me lesionar. O ano passado, então, que eu voltei a correr para fazer a maratona, eu estava uns 2, 3 anos praticamente parada de correr, né, sem treinar, só dava umas corridinhas. Quando eu voltei a treinar, por mais que eu treinei direitinho, tô eu aqui, bela e formosa, aprendi o que é bursite, aprendi o que é tendinite, coisa que minha vida inteira de atleta, graças a Deus, eu nunca tinha me lesionado. Então, assim, só a corrida massacrou Não, bastante. não é. Então, a bike Corrida ajuda machuca nesse bastante, sentido. né? É, Corrida machuca é, bastante. é Tem que isso estar aí. fortalecendo o tempo todo. Tem que estar fazendo mobilidade agora, que é bem Exatamente. legal, né? É, A mobilidade. é isso aí. A natação é a melhor. Eu sou suspeita para falar, né? Você também. Mas a natação não tem impacto, então você não se machuca. A não ser o ombro, né? Eu estava um dia desse conversando na aula lá no Sidney. Todo mundo já tinha o ombro operado. Eu falei, meu Deus, eu já sei que
Tomara que não, mas já sei que no futuro é a tendência, né? Quem nada muito, Olha, tudo com o ombro operado. eu espero não precisar chegar no operado, mas que eu também estou com uma tendinite no ombro, eu estou assim, eu estou fazendo físio, passo uma horinha e depois eu entro na piscina. Eu estou tendo que aumentar o volume aqui, aí eu falo para a Mirella, estou treinando com a Mirella agora. Falei, Mirella, ó, ontem doeu, hoje não doeu, pode passar amanhã. Daí passa amanhã. Porque senão eu não encaixo o treino mais. Então, assim, como não é nada grave, é mais fortalecimento mesmo, que eu estou fazendo na físio, mas esses 2 últimos anos, dentro de mais de 40 anos aí de vida esportiva, foram os anos que eu aprendi o que é a tal da ZIT, viu? E não é nada agradável. E falo pro pessoal, porque eu não fiz fortalecimento, e aí eu queimei minha língua, porque eu falava que só com o Pilates dá, só com isso não tá, né? Mas depende da prova que você vai fazer, precisa. Então, gente, vamos fortalecer. Não, fortalecer é vida. É, Depois que você entende que você precisa de fortalecer para fazer é, as outras coisas, você não tem lesão nenhuma. é isso aí. A Júlia é prova viva disso. É. Malhou a vida inteira, não tem lesão. Não tem lesão. Ale, qual a prova que você vai fazer? Você está treinando para Eu estou inscrita nos 16 quilômetros lá em Salvador, do Bruno Riel. Então vai ser a minha primeira ultra, pois é. Né, eu fiz até os 13 aí na Fuga das Ilhas, da MASF, e aí eu falei, não, eu tenho que. Assim como você virou ultra na corrida, eu falei, não sou ultra na natação ainda, eu sou maratonista, você tem que virar ultra de uma vez, né? Eu também sou ultra na natação. Então, tô inscrita. A Marlu, você acabou de me mandar mensagem um pouquinho antes da nossa live, que ela se inscreveu também. Então, lá como a água é quente, eu tô com receio da água quente, para você ter ideia, porque lá vai estar, já é sol, a temperatura acho que é uns 28, e então eu estou mais preocupada, acho que com a água quente do que com a distância e procurando ver a melhor forma de treinar para isso. E sem roupa, né? E sem roupa, lá não tem condição, é sem roupa. Sem condição. É. Então, estamos lá. E daí as outras mais curtinhas, mas aí o foco esse ano é isso, e correr esse ano nem trotei nada, né? Porque não dá, tô bichada das duas laterais da perna mesmo. Tratando aí. Focar também na sua prova, É, né? Demanda muito treino longo, né? E vocês vão fazer, né? Fuga da ilha, né? vão fazer Fuga da Ilha? Não, eu queria que ele fizesse, eu ainda não. Falei com o Sidney. Outra prova que sempre esteve no meu radar. Esse ano eu pensei, vou fazer. Só que aí eu vou ter uma corrida de aventura uma semana depois. Aí, poxa, não vai dar para eu encaixar a Fuga da Ilha esse ano. Esse que é um problema bom pra gente, né? Porque a gente pode pedalar, pode correr, pode nadar, pode fazer tudo. E aí, né, haja bolsa e haja calendário também, né? Porque tem muitas opções, graças a Deus, ainda bem que tem para a gente poder escolher. Mas, que nem, eu descobri que vai ter uma prova lá em Vitória, dos amigos meus lá da Vibe Positive Esportes, que vão fazer 15 quilômetros, uma travessia lá que não existia. Então, vão criar uma de 15 quilômetros lá, já estão abrindo as inscrições e é mais ou menos o período. Olha aí, ó. Pode ser uma boa para vocês também. Acho que mas é mais ou menos o período que vai ser antecede essa de Salvador. Eles são em condições, tipo assim, acho que é 30 de setembro, Salvador é 7 de outubro, então fica muito em cima. Mas abriram uma prova lá bem, bem bacana. Então não dá para a gente fazer tudo. Nadar no Espírito Santo que é complicadinho, né? Quando eu morei lá, eu só fiz as provas curtas, né? Na verdade, nem tinha muito essas provas mais longas, né? Então, não tenho muita bagagem para dizer assim. Mas. Eu fiz o capixaba lá, o mar engana legal ali. Tem uma corrente, pelo menos onde a gente nadou. Uma corrente muito forte lá. Onde eu capixaba, eu não nadei. É escura, né? Água escura, aqueles carneirinhos, né? Quando entra no sudoeste ali. Mas nem parece que você treina no recreio, cada dia tá de um jeito lá, não tá entendendo, não. É claro, a gente vê o fundo, vê a raia, vê tubarão. Eu gosto de ver o fundo. Eu não gosto de ver o fundo. Eu gosto.
Nadar no escuro lá no Espírito Santo, Não foi muito fã, não. não rolou muito. Já nadei em Salvador, né, na Aloha, água realmente quente, e eu gostei. Agora, eu peguei uma corrente muito braba lá no Capixaba. É, Praia Na Bacutia eu não cheguei a nadar, não. Lá eu Nossa. não conheço. É. E corrente. Sinistro. Ah. Mas, ó, é sempre uma experiência, né? Eu tô indo. Não gosto de ficar pensando muito também, igual você, senão eu vou sofrer por antecedência. Eu só Mas, vou. A gente só vai, né, Lê? A gente treina e só vai. Se der bom, deu. mas eu confesso que bom, eu não tô mais morando no Rio, né? Você sabe. Não pode, para treinar com foca vai ser mais difícil ainda, né? Mas Quando vier, a gente marca alguma coisa. aí não, assim, essa questão da água quente eu sempre falava pro Pierre Gadelha lá do Rio Negro, né, da prova lá, que ele também vive convidando, eu falei, não sei não, essa água quente aí, não sei. Aí vou me enfiar lá meio que me inscrevi, meio sem pensar muito, né, mais pela emoção também das pessoas baianas que eu fui conectando aqui, que ainda não conheço pessoalmente, mas já tenho casa para ficar. Eu ia te falar que quando você viesse pro Recreio, a gente podia fazer um treinão aqui, trazer a galera do Foca para nadar no mar com a gente. Boa. Tem muita gente que nada em piscina que quer nadar no mar. A gente pode ver o que a gente pode armar aqui com o Foca. Foca e armar com a Michelle do Médicos Atletas, que acabou de entrar aqui, que mora aí no Recreio, e ela fez comigo, eu fui, né? A gente não conseguiu se encontrar. Mas há umas 3 semanas atrás eu estava aí, eu participei da Travessia Solidária, que eu estava apoiando a Copacabana, e a Michelle, ela foi surfista, ela não é nadadora. Mas ela se inscreveu, aí a Geisa, que treina com o Sidney também, a gente foi do lado da Michelle, ela completou os 500 metros e ela gostou. Aí, ó, ela gostou e falou, meu marido até vai ano que vem comigo também, e agora ela se empolgou um pouquinho mais, então... É bacana aí. Ô, Mi, ó, o Noia e a Mari que eu tô conversando aqui são pessoas bacanas também para você levar lá para dar exemplo no teu movimento. Olha, e ela amou nadar no mar. E ó, Mari, eu achei que ela não fosse conseguir, porque sabe quando a pessoa começa já a ficar afobada logo no começo? E pra gente é tão normal, né? Então eu vi a boia, eu falei, vamos só até a boia, pelo menos, né? Ela, não, eu vou até o final. E aí foi bem bacana. E vai a questão mental, né? Se a pessoa já está preparada e ela é surfista, está ambientada ao mar, eu percebi que assim, eu fiquei com mais receio do que ela. E foi maravilha, foi bem legal. Eu conheço muitos surfistas que não sabem nadar. Porque eles ficam na prancha, né? E aí começaram até a fazer aula lá na MR, lá na piscina, porque quando virava, eles caíam né? Tomavam caixote lá. E eles não sabiam a técnica para nadar e chegar até a prancha e pegar. Então, tem muito surfista que não sabe a técnica. Não sabe, exatamente. Olha... É libertador, né? Depois que aprende a nadar, é libertador. Com certeza. E Noia? Noia tem sobrenome ou é porque ficou apelido? Sobrenome. Então tá bom. Sei lá, né? N-O-I-A mesmo. N-O-I-A mesmo. Mas originalmente era com Y. Foi aportuguesado de umas 5 gerações para cá. Ficou Noia. Na verdade, são os imigrantes que vieram da Espanha, da região de Noia, próximo a La Coruña, na região próxima a Santiago de Compostela. Existe uma cidade e um rio chamados Noia, com Y lá, e os imigrantes que vieram para o Brasil eram conhecidos como fulano de Noia. Entendeu? Fulano de Noia. Quando chegaram aqui no Brasil, eram aqueles espanhóis de Noia. E aí o Noia acabou sendo incorporado ao nome. E aí, com o tempo, o Noia, que era com Y, aportuguesou com I. Tirou o Y, virou I.
E hoje em dia, nóia é um adjetivo pejorativo. Pois né? é. Principalmente em São Paulo, né? Mas ficou simpático. Ah, E o Ubatuba na prova do B foi engraçado, porque a gente tem que colar o adesivo. Porque a PRF vai do lado, fazendo apoio dele, mas a gente do staff vai junto no carro. E aí, quando as pessoas passavam em Ubatuba e olhavam, ia lá o Noia, noiado e tal, eu não sabia. vai saber, né? Eu saber que São Paulo era Noia, era outra Bacana. Olha, obrigada, viu, por vocês tirarem esse tempinho aqui para estar comigo, contar um pouquinho aí da experiência de vocês. Adorei, o pessoal do Foca aqui, todos contribuíram. Saudades aí da Aninha, da Júlia. Beijo para vocês, boa noite. Que vocês continuem se incentivando aí um ao outro. O Tutu também, que legal, eu tenho visto aí que ele tá na rotina, aos poucos o bichinho vai pegando e ele vai fazer por ele mesmo, né, Mari? Isso que é importante. A gente tem que plantar semente, né? Aí tem que incentivar, tem que fazer. A gente tem que ter uma vida um pouco mais saudável. Né? Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Obrigado, Lê. Adorei poder contar nossa história aqui. A live fica gravada aqui no Instagram, eu baixo ela também, ela vai estar lá no YouTube, segue a Alê. Sem edição, sem nada. Pelo menos é uma outra forma de deixar mais rápido, porque depois aqui fica perdido, tá? Então vai estar por lá também. Beijo. Tá bom, Ale. Beijo aí pra vocês. Aí depois eu reposto e salvo lá do YouTube. Tá bom. Obrigada, Júlia. viu? Ele é sempre participando, né? A Júlia já gravou podcast comigo, mas a live, se eu não me engano, lá atrás eu chamei, mas acho que ela é meio envergonhada. Mas casa aberta também, viu, Júlia? Eu acho que envergonhada não. Júlia, nossa. Não sei, mas a gente fica meio nervoso assim do que vai falar, mas depois relaxa. Ó, eu tenho que dar um parabéns agora para Alice, uma ultramaratonista que acabou de entrar, ela que essa semana fez o canal de Catalina, né, Ali? Samir Barel foi lá com ela. Eu pesquisei, inclusive, sobre ela. Nossa, que linda! É. Ela é maravilhosa, um monte de prova sinistra. Um monte de prova. E ela é figurinha... Eu sou louca para treinar com o Samir Barel também, para mim. Então. A Ali não treinava com ele, mas ela passou a treinar com ele, ele foi lá acompanhar ela, acho que foi a primeira prova que ele acompanhou dela. Mas ela já é figurinha tarimbada aqui, né, Ali? Já fez milhões de live, podcast, sempre chamo ela por aqui também. Eu sei, eu acompanho. Ele fez essa prova, ele fez uma postagem lá que ele fez essa prova, estava a esposa lá acompanhando no caiaque, e ele agora remou, né, acompanhando ela. Pô, que legal. Ele remou, então o ombro tá redondo já, porque ele em março, no evento que eu fiz, que ele foi um dos palestrantes, ele estava com o ombro operado, a gente falando do ombro, ele estava com a como que é o negócio lá que segura? Tipóia, né? Legal. Nadadores e os ombros. Isso aí. É como o joelho do corredor, né? Sempre problema. Ale, obrigada, viu? Boa noite, então. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Obrigada, gente. Tchau.